Bora ler a Bíblia hoje? 15 minutinhos, 1% do nosso dia, lendo palavras de sabedoria e sendo alimentados pelo Espírito Santo. Amém? Vamos continuar no nosso Evangelho de Lucas. Já estamos no capítulo 12. Ontem a gente falou sobre ansiedade. Lemos do versículo 22 até o versículo 31 do capítulo 12. Conversamos sobre o que Jesus diz que nós devemos buscar. Primeiro, o reino de Deus. E as demais coisas que Jesus falou, ou seja, coisas necessárias para a nossa vida, o comer, o vestir, ele vai nos acrescentar. Amém? Mas tem um trechinho que eu acho até que deveria ter sido comentado ontem, do verso 32 ao 34, que é bem pertinente. Mas como o vídeo já estava bem comprido, eu deixei melhor comentar hoje. Mas hoje a gente também vai falar sobre estar preparado. Nós estamos no período de férias. Agora, a gente tá gravando esse vídeo no mês de dezembro, né? E a gente se prepara muito para esse período de dezembro, né? Festas de Natal, muita gente viaja, outras pessoas se preparam para receber visitas nesse período. E a gente pensa em tudo, né? Quem vai viajar, deixar a casa trancada, quem que vai ficar em casa, né? Pagar as contas adiantado, abastecer o carro, fazer as malas, né? Todo um preparativo. Quem vai ficar e vai receber visitas, vamos preparar um quarto de hóspedes, né? O que a gente vai servir para visita? Vamos organizar uns passeios. É uma preparação só. O mês de dezembro é realmente bem agitado, né? Inclusive as filas de supermercado, fila nos shoppings, trânsito aumenta, então é bem agitado. E nós vamos falar sobre uma preparação, sobre algo que nós devemos estar preparados, não só no mês de dezembro, mas a todo o instante. Mas vamos deixar isso aí a partir do versículo 35. Agora a gente vai ler os versos 32 em diante. Bora comigo? Jesus continuou: meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Vendam tudo o que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Eu vou repetir esse último versículo em uma outra versão da Bíblia. A minha versão é a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Uma versão mais facilitada para você entender as palavras conforme o português que a gente fala hoje. Mas uma versão Almeida, que é uma versão mais... com uma linguagem mais rebuscada, né? Ela diz assim: aonde está a tua riqueza, aí estará o teu coração. Aqui na minha fala: pois onde estiverem as tuas riquezas, aí estará o coração de vocês. Viu como diz a mesma coisa? Mas o versículo que a gente sempre escuta é muito comum, esse versículo: onde está a tua riqueza, lá está o teu coração. E eu quero perguntar para vocês: onde está o teu coração? Esse versículo, a gente tem que ler ele ao contrário. Ele fala da riqueza primeiro e do coração depois. Mas para descobrir quais são as nossas prioridades, qual é o nosso tesouro, a nossa riqueza verdadeira, a gente tem que buscar aonde está o nosso coração. Onde está o nosso coração? Onde está aquilo que nos anima, aquilo que brilha os nossos olhos, aquilo que nos faz sorrir mesmo num dia que amanheceu nublado? O que é isso que te motiva? O que é isso que te deixa feliz, orgulhoso? O que é isso? É um título de doutor, de graduação, de pós-graduação, de MBA que você tem? É um carro de luxo do ano que você tem?
É uma casa, nossa, num condomínio maravilhoso, ou então na beira da praia. É um Instagram cheio, repleto de fotos de viagens internacionais. Pode ser até seus filhos, seu marido. A gente deve ter cuidado para que a nossa riqueza, o nosso coração não esteja única e exclusivamente em coisas terrenas. Porque coisas terrenas, Jesus falou aqui no versículo 33, não vai valer de muita coisa. Ele diz, sabe o que vocês fazem com isso? Pode vender tudo e dar aos pobres. Não vão ser de muita utilidade para vocês. Gente, não interpretem Jesus literalmente em tudo, tá? Jesus não está dizendo para você realmente vender tudo que você tem, sentar e esperar cair do céu. Até porque não é esse o princípio bíblico, não é isso que ele ensina em outras passagens. O que Jesus está querendo dizer aqui é que essas riquezas, esse acúmulo, tudo que faz brilhar os teus olhos aqui nessa terra, não serve de muita coisa para a tua vida verdadeira. O que ele está querendo dizer aqui é que isso vai ficar aqui, sabe? Não vai te adiantar de muita coisa. Mas aí ele aconselha, arranjem bolsas que não se estragam e guardem as riquezas no céu, onde nem a traça, nem o ferrugem vão corroer, onde nenhum ladrão vai roubar. Você conhece alguém que foi dormir rico e acordou pobre? Eu já ouvi falar de alguém assim, que foi dormir rico e acordou pobre. Não foi nenhum ladrão que roubou, não. Essas questões de aplicações, investimentos, principalmente em bolsa de valores que oscila, né, pode fazer com que a pessoa durma milionário e acorde pobre, né? Pobre realmente de maré, como a gente diz. E chega ao ponto de que pessoas que passam por situações como essas tiram suas próprias vidas. E você, analisando um caso assim, a gente de fato consegue perceber aonde estava o coração daquela pessoa. E aí o versículo novamente diz, onde está a tua riqueza, lá estará o teu coração. É o nosso coração quem dá um raio-x de o que é a nossa riqueza. E aí eu volto àquela pergunta no começo. O que te faz brilhar os olhos? O que te contagia? O que você, sabe, se empenha e faz tudo? O que te anima? O que enche você de alegria? É isso tudo que eu citei? Bens, uma pessoa, um status, o que você é, a tua fama, as tuas posses? Ou é a certeza de que você é filho de Deus e de que quando você chegar no teu destino final aqui nessa vida, algo de maravilhoso, algo inimaginavelmente bom te espera? Essa deve ser a tua riqueza. A certeza de que Deus tem preparado e está preparando um lugar onde, por mais que você imagine que seja bom, que seja agradável, que você vai estar muito feliz nesse lugar. Por mais que você imagine, você não consegue mensurar quão bom vai ser esse lugar. E esse lugar não é um lugar de uma vida passageira, como a gente tem aqui nesse mundo, uma vida de 80, 90 anos, não. É um lugar onde você vai viver eternamente. Um lugar maravilhoso, um lugar onde não vai haver nada que te decepcione, nada que te entristeça, nenhum motivo para choro. Essa deve ser a nossa riqueza. É aí que deve estar o nosso coração. É aí que deve concentrar as nossas forças, de a gente, a cada dia, tentar fazer algo para acumular essas riquezas nesse lugar. E aí Jesus continua no verso 35, falando algo para esse momento em que a gente está ainda nesse mundo.
acumulando nossas riquezas, né? E aí Jesus fala sobre esse preparo, sobre estar preparado, né? Vamos ler o versículo 35 em diante. E Jesus disse ainda: fiquem preparados para tudo. Estejam com a roupa bem presa com o cinto e conservem as lamparinas acesas. Ou seja, esteja no ponto. Se você vai viajar, esteja com o tanque do carro cheio. Se você vai receber visitas, bote a coxa de cama no quarto de hóspedes, porque esteja preparado. É a qualquer momento. Mas não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo: estejam preparados, com as roupas bem presas com cinto e conservem as lamparinas acesas. Ou seja, a qualquer momento, isso que Jesus vai falar vai chegar. Verso 36. Sejam como os empregados que esperam pelo patrão, que vai voltar da festa de casamento. Logo que ele bate na porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los. Mandará que se sentem à mesa e ele mesmo os servirá. Tá conseguindo entender a figura do patrão e dos empregados? Jesus é o nosso patrão e nós somos seus empregados. A qualquer momento ele vai voltar. E aí nós vamos ter que prestar contas. Nós estávamos sendo empregados bons e fiéis? Nós estávamos em alerta? Vamos continuar a partir do verso 38. Eles serão felizes se o patrão os encontrar alertas, mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Lembrem-se disto. Se o dono da casa soubesse a que horas vinha o ladrão viria, não o deixaria arrombar sua casa. Tá certo, né? Se o dono da casa soubesse que hora que o ladrão viria, não precisava vigiar. Mas nós precisamos vigiar, porque nós não sabemos a hora que o nosso patrão vai voltar. No verso 40 continua: vocês também fiquem alertas, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. Aí Jesus foi bem direto. Ele olha para os seus discípulos, olha para aquele povo e diz: vocês também, assim como um empregado, vocês fiquem alertas, porque vocês não sabem quando o Filho do Homem, quando o Salvador, quando o Messias, quando o ungido de Deus vai voltar. E ele vem quando vocês não estiverem esperando. Ou seja, a hora ninguém sabe. Versículo 41. Então Pedro perguntou: Senhor, essa parábola é só para nós ou é para todos? Pedro queria saber se era só para os 12 apóstolos ou se era para todos os discípulos que andavam com Jesus. O Senhor respondeu: quem é, então, o empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e de dar comida na hora certa aos outros empregados. Ou seja, Jesus começa falando da liderança. Jesus começa falando daquele empregado encarregado, o chefe, o mordomo, que o dono que o patrão encarregou de gerenciar os demais empregados. Ou seja, nós começamos aqui a falar da liderança da igreja. Quando eu falo igreja, gente, não é igreja 4 paredes, tá? É do povo de Deus. O reino de Deus é muito grande para caber em 4 paredes. Então, primeiro Jesus fala para a liderança, né? Liderança é qualquer pessoa que conduz outras. Então, a grosso modo, nós podemos dizer que tem muitos pastores aí no YouTube dizendo que são lideranças porque eles acabam influenciando, né, outras pessoas no Instagram, né? Então, Jesus faz um alerta para essa liderança, para aqueles que ficaram encarregados de conduzir os demais empregados. No versículo 43. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Isso o quê? Aquilo que a gente viu no versículo anterior. Tomando conta da casa e dando comida na hora certa aos outros empregados. Ok? Versículo 44.
Eu afirmo a vocês que, de fato, o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas imaginem o que acontecerá se aquele empregado pensar que seu patrão está demorando muito para voltar. E imaginem que esse empregado comece a bater nos outros empregados e empregadas, e a comer e a beber até ficar bêbado. Então o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera, e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e condenará a ir para o lugar aonde os desobedientes vão. Então olha só, existem 2 tipos de lideranças. A liderança correta, a liderança que tem responsabilidade, teme ao Senhor e faz aquilo que o Senhor quer que seja feito, conduz os demais conforme o que Deus espera que seja feito. Mas existem líderes sem o mínimo de pudor, sem o mínimo de compromisso com a obra de Deus. Pensam só em si mesmos, maltratam as pessoas, exploram as pessoas, abusam das pessoas. E vão só viver uma vida voltada para suas próprias vontades. E o mundo, ó, tá cheio desses, viu? Jesus alerta que quando o patrão voltar, vai condenar feio essas pessoas. E aí você pode estar me perguntando, Francisca, então Jesus respondeu para Pedro que é só para liderança. Esse alerta de estar preparado que ele fez. Não é só para liderança. A partir do versículo 47, nós vamos confirmar isso. Porque aí Jesus vai falar não só para liderança, mas para todos. Olha só o que ele diz no versículo 47. O empregado que sabe qual é a vontade do patrão, mas não se prepara e não faz o que ele quer, será castigado com muitas chicotadas. Mas o empregado que não sabe o que o patrão quer e faz alguma coisa que merece castigo, esse empregado será castigado com poucas chicotadas. Assim, será pedido muito de quem recebe muito. E daquele a quem muito é dado, muito mais será pedido. Você conseguiu entender nesse último versículo? Olha só. Assim, será pedido muito de quem recebe muito. O contrário disso, vai ser pedido pouco de quem recebe pouco. Então, se eu tenho a responsabilidade de liderar uma quantidade de pessoas, por exemplo, eu tenho a responsabilidade de liderar a minha casa, espiritualmente falando. Eu e o meu esposo temos a autoridade espiritual sobre o nosso lar, de conduzir nossos filhos na palavra de Deus, de conduzir em oração, em ensino sobre a palavra. É nossa responsabilidade. Deus vai cobrar dos meus pais, dos pais de Maurício? Não. Deus vai cobrar de mim e de Maurício, porque a responsabilidade é nossa. E assim, o que Jesus está falando aqui. A quem muito é dado, muito será cobrado. A liderança tem responsabilidades, vai ser cobrado muito dela. Mas todos nós como ovelhas, nós recebemos alguma coisa. E nós precisamos prestar conta disso que nós recebemos. Todos nós hoje temos acesso ao conhecimento sobre qual é a vontade do patrão. Lembra o que ele diz aqui? No verso 47, o empregado que sabe qual é a vontade do patrão, mas não se prepara e não faz o que ele quer, será castigado. Qual é a vontade do nosso patrão, gente? Tá aqui, ó. Tá no manual. Ele deixou esse manual perfeito, com a sua vontade, para que nós pudéssemos cumprir. Mas o que a gente faz? A gente deixa o nosso manual na estante de enfeite, aberto no Salmo 91, para que eu não sei, que não vai diferença nenhuma, sei lá, com a sua Bíblia aberta na estante no Salmo 91, no Salmo 23, onde você quiser abrir. Não vai fazer nada. Gente, isso aqui de enfeite na estante, isso aqui é um enfeite, é um livro, não é mais nada. Agora tu quer ver isso aqui, ser palavra de Deus, forte, que age, que é viva.
Aí tu começa a ler e praticar na tua vida, pra tu ver. É assim. Mas as pessoas têm negligenciado esse livro. Hoje nós temos acesso ao que nós quisermos de Bíblia. Quantas nós quisermos. Bíblia da capa azul, Bíblia da capa rosa, Bíblia de todo jeito. Bíblia para homem, Bíblia para mulher, Bíblia para criança, Bíblia para adolescente. Para todo jeito, mas a gente não busca beber da fonte. A água tá bem ali pertinho, mas a gente vai buscar longe em outras fontes, sabe? Mas o patrão vai voltar. E aí nós vamos prestar conta. Meus irmãos, enquanto nós temos tempo, vamos procurar conhecer a vontade do patrão. Vamos procurar conhecer a vontade do nosso Deus, que é um Deus maravilhoso. Nós lemos aqui, lá no verso 32, meu pequeno rebanho, não tenha medo. Olha, ele é nosso pastor, ele diz que nós somos o rebanho dele. Pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Meus irmãos, o reino está de portas escancaradas, esperando pra gente entrar, mas a gente não quer entrar. Sabe por quê? Porque o nosso coração não está em Deus, como diz lá no versículo 34. Onde está a tua riqueza, aí está teu coração. Onde é que está o nosso coração? Nosso coração não está em buscar o reino. O nosso coração está em buscar tudo, menos o reino de Deus. E aí, o patrão vai voltar. E vai voltar numa hora em que nós não estaremos preparados. E aí? Eu repreendo essa palavra. Nós vamos estar preparados, sim. Porque nós estamos buscando verdadeiramente pela palavra dele, pelo manual de instruções que ele nos deixou. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, dê glória a Deus. Tem países que as pessoas não podem ter nenhuma folha dessa dentro do bolso. E sabe o que eles fazem? Eles decoram. E eu fico constrangida. Porque aqui nós temos Bíblia de todo jeito. E a gente não tem um capítulo da Bíblia decorado, não. Mas lá eles têm. Eu desafio você a ter mais amor pela palavra de Deus. A olhar para esse livro e se sentir amado. Amado por um Deus que colocou na tua vida o que Ele quer. As instruções para que você possa caminhar pelo caminho que vai te conduzir à vida eterna. Uma vida sem sofrimento. Quer amor maior que isso? Não tem. Não tem amor maior que esse. Um amor sacrificial que se entregou na cruz por nós. Ame essa palavra. Isso aqui é viva. Isso aqui é eficaz. Isso aqui é pão que alimenta. Mas não é bolo de aniversário não, que você só come uma vez por ano. Isso aqui é pão de comer todo dia. Todo dia, viu? Hoje a irmã tá na exortação. Obrigado por ficar 23 minutos comigo. Que Deus te abençoe, abençoe tua casa. Traga um renovo espiritual pra tua vida. Fortaleça, te dê ânimo, te levante. Fica com Deus, Ele te ama, viu? Até amanhã.